Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e mais uma vez venho realizar com vocês o Evangelho no Lar virtual. Nós trabalhamos, como sempre, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre escolho um tema durante a semana e no dia que eu for realizar o Evangelho, eu faço a comunicação na véspera para que vocês possam acompanhar, né? Depois a gente disponibiliza aqui no YouTube, mas aqui no grupo onde nós estamos no Contatos Espirituais, a gente trabalha em transmissão ao vivo. Um prazer retornar, falhei com vocês na semana passada, mas eu estou aqui graças a Deus. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Moral Estranha. E dentro deste capítulo, que é um capítulo até razoavelmente curto, nós temos alguns itens que são considerados estranhos para que Jesus tenha se manifestado a respeito deles ou falado deles de alguma forma que a gente não consegue compreender muito bem. Mas o Espiritismo ele tem um raciocínio lógico, pesquisa para entender, e aí nós vamos trabalhando um pouquinho especificamente do item 1 ao 3, que é quem não odeia seu pai e sua mãe. Mas obviamente nós vamos fazer a nossa prece inicial, antes de mais nada, desde já pedindo a presença bendita dos nossos mentores, que vêm em nome de Deus e de Jesus para estar conosco, nos orientando, inspirando, intuindo e protegendo. E assim nós dizemos a Deus, muito obrigado pela oportunidade bendita da encarnação, pela oportunidade sagrada de conhecer, através de quaisquer religiões, o teu nome, o nome do Cristo e dos grandes missionários que vieram à Terra para trabalhar em prol do desenvolvimento da humanidade. Para nós que somos espíritas, imensa gratidão por conhecer essa doutrina que nos orienta de forma racional, que faz com que não nos sintamos apenas vítimas do destino, mas sobretudo responsáveis pela própria vida, detentores do poder de tomar decisões e levar o nosso destino para onde nós quisermos. Gratidão imensa ao Cristo que veio representar o Pai na Terra e mostrar que era possível e que é possível fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom para que as nossas vidas se tornem melhores. E também aos nossos mentores, espíritos familiares, companhias espirituais bondosas e generosas que sempre nos estimulam a trilhar o bom caminho, ainda que aqui na matéria eles precisem nos ajudar em pequenas preocupações que se não estivéssemos aqui não teríamos. Mas e assim, profundamente gratos, já envolvidos por essa energia amorosa, nós agradecemos a Deus a oportunidade bendita e pedimos permissão para iniciar o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, boa noite para quem chegou aí. Olha, gente, eu não tô enxergando muito bem, viu? Meu óculos vai chegar, então eu não consigo me ler muito bem o que tá escrito aí, não. Depois eu leio e comento, tá ok? Sempre eu faço isso, mas realmente não estou... Aguentei enquanto eu podia, agora não aguento mais. Então, daqui uns dias eu vou ler com meu óculos, vocês vão ver que todo mundo tem o seu momento de envelhecimento e o meu chegou, tá ok? Vamos lá. A letrinha aqui do livro também é pequena, mas essa eu tô dando conta ainda. Vamos trabalhar então com quem não odeia seu pai e sua mãe. São dois trechos primeiro, que são trechos de Jesus, um citado por Lucas e o outro citado por Mateus. O primeiro diz assim: uma grande multidão do povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo.
O outro item diz assim: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Antes da gente continuar com a leitura, para quem não entende essas passagens, ou quem não é cristão, ou quem é materialista, ateísta, o que dá para pensar, né? Ô carinha presunçoso, né? Não dá vontade de pensar isso quando a gente lê esses trechos? O quê? Tem que amar mais a mim do que os outros? Vamos entender o que Jesus quis dizer? Vamos lá com as explicações do Evangelho segundo o Espiritismo. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita o seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, é que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração, passando de uma língua para outra, ou seja, na tradução teria dado problema. Bastaria que um erro fosse feito pela primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nessa frase de São Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou. E na afirmação, sim, ele pronunciou, saber se na língua em que Jesus se exprimia, essa palavra tinha o mesmo significado, o mesmo valor que na nossa língua. Nessa passagem de São João: aquele que odeia sua vida nesse mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos, ideia do significado da palavra ódio como nós entendemos mesmo. A língua hebraica não era rica e tinha muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. O que ele está dizendo, que eu dei uma engasgada aqui para enxergar direitinho, foi que a mesma palavra, a palavra dia, tanto significa para um período de tempo maior, quanto para o movimento, né, de 24 horas que nós chamamos de dia. E aí, na tradução da Bíblia, se considerou que um dia Deus criou muita coisa, o que teria acontecido em milhões de anos, tá ok? Por isso que existe essa incoerência. Vamos lá. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Percebe que aí o que parece assim, nossa, é impossível um camelo passar no buraco da agulha, mas o buraco da agulha, na verdade, era a porta que era baixinha para entrar nas cidades que eram protegidas por muros. Aquilo era o buraco da agulha e o cabo que passava, ele era, na verdade, feito pelos pelos do camelo, e aí ficou problema na tradução. Tudo isso é para a gente entender que deve haver algum significado diferente para a palavra odiar que Jesus utilizou, tá ok? É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria
ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu na mesma língua. Certas palavras perdem assim o seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma explicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio em que conviveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar a palavra ódio à acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. O texto termina aqui, mas não se apavorem. Vocês pensaram assim, meu Deus, o que é isso aqui? Só cultura histórica? Tem uma outra partezinha que não está no item, mas está na nota de rodapé e eu vou ler porque ela é fundamental para a compreensão da palavra ódio, ainda nesse mesmo conceito de odiar o pai e a mãe, tá ok? Vamos lá, diz a explicação da tradutora ou do tradutor. Non odite, em latim, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo grego misein, o verbo hebreu do qual se deve ter servido Jesus, o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, igual a um outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, no capítulo 29, versículos 30 e 31, e Jacó também amou a Raquel mais do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, e vem as reticências. Portanto, Jacó amou mais uma do que a outra e Jeová viu que a outra era odiada. Dá para perceber bem que existe um equívoco de interpretação das palavras. É evidente que o verdadeiro sentido é menos amada para Lia. É assim que é preciso traduzir. Em várias outras passagens hebraicas e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a um outro, e seria um contrassenso traduzir por ódio, que tem uma outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus afasta, aliás, toda a dificuldade. Aí agora, nós vamos voltar aqui ao comecinho da primeira passagem de Lucas, em que eu li odiar e vou trocar por amar menos, tá ok? Uma grande multidão do povo caminhando com Jesus, ele se volta e lhes diz: se alguém vem a mim e não ama a menos seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu espero que a explicação, que na verdade é um texto que tem um conteúdo moral não tão direto quanto a gente está acostumado a falar, né? Assim, coisas bem pontuais, ele vai chegar no ponto de dizer assim: gente, para me seguir, Jesus, né? Me seguir a Jesus, precisa me amar mais do que a seus pais e suas mães e a todas as outras pessoas e até a sua própria vida. Por quê? Porque Jesus é presunçoso, como eu falei que parecia no começo? Não, porque Jesus
ele tem uma postura de vida de dizer o seguinte: qual é o valor mais importante? É o valor da vida material, que obviamente é importante, ou é o valor da vida espiritual? É a vida que termina, acaba no túmulo, ou é a vida que continua? É a vida em que a gente se preocupa com as questões materiais, com a aparência, com a posse e o poder e todas essas questões? Ou é a vida que nós, continuando a vivê-la, teremos o benefício de tudo aquilo que nós nos tornamos em matéria de conhecimento e de sentimento e de moralidade? Quando Jesus diz, é preciso amar mais a mim, ele não estava falando a ele enquanto homem encarnado, um espírito aqui encarnado. Ele não estava falando enquanto pessoa, enquanto Jesus, figura pública, mas enquanto aquele que veio em nome do Pai trazer um conteúdo de despertamento, trazer um conteúdo de... Oh, gente, sabe por que vocês estão aqui? Porque tem um sentido. Vocês estão aqui porque Deus permitiu que vocês vivessem para se tornarem pessoas melhores e para terem bagagem para levar para o outro lado. Porque a vida verdadeira continua. A felicidade não é daqui, a felicidade não está aqui, ela é possível dentro de um pequeno grau, mas com muito esforço. Agora, aquele que consegue amar a Deus através de mim, ele, Jesus, porque ele, Jesus, foi quem conseguiu trazer mais próximo de nós o conteúdo das leis morais, das leis divinas, sim, este poderia sim desenvolver muito melhor a sua jornada aqui na Terra. Para vocês terem uma ideia, que esse primeiro item do capítulo, ele é assim um pouco mais, não sei se complicado seria o termo, porque ele não fala muito especificamente do título, vocês perceberam? Quem não odeia seu pai e sua mãe, depois se completa e outras pessoas, e durante a explicação ele só fala dos esclarecimentos a respeito da palavra odiar e do significado dela lá no original, nos idiomas que eram usados na época e no local de Jesus, como amar menos. Ele não vai falar especificamente do pai e da mãe, mas percebam, se vocês quiserem, depois pode deixar até um ok aí para mim, eu acho que é legal, vou analisar depois isso, eu digo para vocês, que o próximo item que vem no número 4 é deixar pai, mãe e filhos. Mais uma vez, uma passagem em que Jesus recomenda deixar a família para segui-lo. Será que ele quer que se abandone a família? Gente, nós vamos ver isso. Mas se a gente analisar pelo termo odiar, o que ele quer? Nada de apego, nada de prisão. Que é preciso que a gente se liberte das amarras para poder viver a própria vida. Eu imagino que vocês devam ter, se não aconteceu com vocês, com alguém conhecido de vocês, e já me disseram isso. Por exemplo, eu gosto do espiritismo, já até fui no centro espírita, mas a minha família não aceita, a minha família rejeita, eu continuo indo na igreja. Eu conheço uma pessoa muito querida do meu coração, que participa inclusive deste grupo, anda meio quietinha, mas ela participa desse grupo. Essa pessoa foi criada na igreja evangélica e quando ela tinha uma oportunidade, ela ia ao centro espírita para assistir a palestra e tomar um passe, e ela tentava evitar as dificuldades do relacionamento familiar, para não ter atrito com o pai, com mãe, com irmãos, etc. Então ela não fazia muito esse enfrentamento, mas ela não deixou de ter o conceito de fé espírita, e quando ela conseguiu amadurecer um pouco mais com a idade, com a administração da própria vida, trabalhando, casando, ela conseguiu chegar ao ponto de dizer: eu sou espírita.
E para vocês terem uma ideia, que é engraçado, né? Porque eu lembrei desta pessoa, que eu não estou falando o nome, mas estou contando a situação, e esqueci de mim mesma, porque eu fui criada católica. E aos 12 anos eu conheci o espiritismo, fui à casa espírita, pedi para minha mãe me levar. Ela me levou uma vez para eu conhecer, só que meu pai dizia assim: você tem que ir na igreja. Eu respeitei, o que mais eu podia fazer, não é verdade? Eu tinha lá maturidade para poder dizer: não, eu vou desobedecer ao meu pai e eu quero ser espírita e fincar pé e bater o pé. Não, eu continuei indo na igreja. Quando eu tinha oportunidade, eu ia ao centro espírita tomar um passe, mas normalmente eu fazia o quê? Os meus estudos, eu fazia literatura espírita, né? Acompanhava os livros espíritas. Quando eu cheguei aos meus 17 anos, sempre adorei a igreja, ia todo domingo na missa, fazia parte de grupo de adolescentes, adorava. Mas aos meus 17 anos eu me senti apta a dizer: agora eu deixo a igreja católica que me recebeu com muito amor, com muito carinho, mas sigo a minha vocação, que é o espiritismo. E aí o meu pai não falou mais nada, porque eu já era dona do meu nariz, no sentido do quê? Cresci, me tornei mulher, trabalhava, percebe? Por que eu tô falando isso, dessas duas histórias? Porque quando você vai tratar desse outro item aqui, deixar pai, mãe e filhos, mais uma vez não trata de odiar, de abandonar, como também não trata de odiar e abandonar o amar Jesus e odiar pai e mãe. Se trata de não se prender espiritualmente, moralmente, porque as outras pessoas da nossa vida não nos acompanham. A nossa obrigação, gente, mesmo quem nasce com irmão gêmeo, nasceu sozinho. A gestação é por si mesmo, na mesma placenta. Nasce sozinho, o sacrifício de nascer é único, o sacrifício para viver é único, o sacrifício de morrer é único. Mesmo fazer as coisas acompanhadas não significa que não estamos sozinhos nas nossas decisões. E eu não estou falando isso como uma solidão, mas como uma responsabilidade pela decisão que nós tomamos e que nos levará para a direita ou para a esquerda de acordo com as nossas escolhas. Tudo que a gente faz de bom volta para nós, tudo que fazemos de mal volta para nós. Se nós vivemos uma vida não fazendo escolhas que são as escolhas dos nossos valores, nós temos valores espíritas, mas nós não conseguimos fazer o que que deve fazer. Vamos dizer assim, a gente fica amarrado nos outros. Não amamos menos a vida material, não amamos menos as pessoas que estão à nossa volta, não amamos menos as regras da sociedade que nos dizem: mas que coisa feia que é você fazer essa escolha ou tomar essa decisão. Se nós não amamos menos a tudo isso e amamos mais a Deus, a Jesus e aquilo que toca o nosso coração, nós um dia desencarnaremos de forma a nos arrependermos, sim, por não ter rendido, aproveitado, usufruído da melhor maneira todas as oportunidades da nossa existência. Eu escolhi esse tema hoje muito menos pela questão do pai e da mãe, mas muito mais por essa questão do termo odiar, que muitas vezes confunde o cristão, porque a gente sabe que Jesus sempre diz para amar e respeitar o pai e a mãe, para a gente respeitar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, e seria uma grande incoerência acreditar que ele disse que é para odiar em detrimento dos outros, amá-lo mais odiando a esses outros. Então é importante a gente conhecer o Cristo que a gente segue, é importante nós compreendermos a grandiosidade dos seus ensinos. Tá bem? Gente, é isso.
Eu agradeço, encerro por aqui, vou fazer as nossas vibrações, espero ter sido útil nesta noite e deixo aqui para vocês, se vocês quiserem sugestões dar sugestões para Evangelho, no grupo aí tem aquele post que fala de perguntas e respostas. Vocês podem deixar lá sugestões também de outros temas que vocês queiram estudar, que de repente não estou escolhendo os que vocês têm mais interesse, mas eu acho que todo o livro é muito importante, tá bem? Vamos lá fazer as nossas vibrações, papeizinhos com os nomes dos nossos entes queridos, daqueles que nos solicitaram preces, e vamos nesse instante respirando do nosso mais profundo amor, né? Trazendo toda essa energia, dizer a Deus muito obrigada pela oportunidade bendita de servir em Teu nome, através do conhecimento, do trabalho, do auxílio, do amor, da prece e da caridade. Nessa noite nós fazemos as nossas vibrações, como sempre fazemos, pedindo pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores, especialmente os que desencarnam nas provações coletivas em todos os lugares do mundo, pelos doentes do corpo e da alma, aqueles que por causa de suas doenças acabam trazendo transtornos, sofrimentos ao próximo e à sociedade, em especial aos irmãos que são suicidas, que são viciados, que são depressivos, doentes que não conseguem perceber o valor da vida e que precisam de todo amor, carinho e auxílio. Pelos espíritos com missões definidas, aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento da sociedade, da humanidade, dos núcleos familiares, das instituições. Por todos aqueles que trabalham com a mediunidade, porque são sim, instrumentos da espiritualidade, tanto para ajudar aqueles que precisam comunicar-se, quanto para satisfazer a nossa saudade, minimizar nossa saudade e dizer que o nosso amor não está perdido. Pelos moribundos e seus familiares, para que todos os moribundos consigam permitir que o seu corpo, que já não lhe serve mais, fique, e que eles voem para o mais alto do mundo espiritual e que os seus familiares possam libertá-los, deixando que siga com eles o seu amor e a sua compreensão, certo de que um dia haverá reencontro. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, hospitais, por todos os seus assistidos, por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que habitam esses lugares, por todas as casas que propagam o Evangelho, não limitando ao Evangelho que nós estudamos, mas ao Evangelho que extrapola o cristianismo, que é a grande verdade que Deus mandou ao mundo por tantos trabalhadores e missionários. Por nossos governantes, todos os nossos governantes, quando eles erram em especial, para que eles consigam redimir-se perante a própria consciência, perante todos nós, no mundo inteiro, e em especial para os governantes brasileiros que ainda tropeçam tanto, fazendo sofrer tanta gente, pela natureza e pelos animais, para que tenhamos amor e cuidado por toda a obra divina, pelos lares da terra, por todos os nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados, que jamais se sintam esquecidos pelo nosso amor, pelos nossos desafetos, estejam do lado de cá ou do lado de lá da vida, para que eles nos perdoem por todos os nossos tropeços, para que eles passem a observar que nós estamos nos esforçando para mudar e para que eles também aceitem o nosso perdão naquilo em que eles tenham falhado conosco. Que seja um perdão de mão dupla, um vai e volta, para que nós possamos caminhar juntos, não mais nessas amarras que nos afundam, que nos torturam. Por aquele caso difícil que conhecemos e que neste momento nós pensamos com especial carinho por aqueles que necessitam das nossas preces. E por fim, nós pedimos vibrações por esta água
que está aos nossos lados, para que sirva de medicação para o nosso corpo, assim como por nós mesmos nós pedimos para que os nossos mentores nos fortaleçam espiritualmente, nos ajudando a aplicar, a não esquecer esses conteúdos que temos estudados e que cada dia nos tornemos melhores com a força que os nossos anjos de guarda nos dão e que Jesus nos incentiva a ter e que Deus tem certeza que colocou em cada um de nós. E assim é com muita gratidão que eu encerro, pedindo permissão a Deus para esse momento de até breve, pedindo vibrações para todos os nossos lares, por uma noite de paz, um final de semana e uma próxima semana de muita luz, de muita força, coragem. Não esmoreçam, porque por mais difícil que estejam as coisas, está tudo certo. Nós estamos passando por um momento em que no futuro olharemos para cá e diremos assim: eu não sabia que eu vivi no momento mais importante do planeta Terra, o momento em que ele começa a se regenerar. Para regenerar tem confusão, mas depois vai ficar tudo muito bom. E esse conhecimento vai ajudar com que sejamos mais corajosos para enfrentar quaisquer dificuldades das nossas vidas. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine e fique com vocês todos hoje e sempre. Muito obrigada pela presença. Boa noite para vocês, que assim seja.